Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje a pauta é sustentabilidade. E para falar sobre esse assunto super importante, eu trouxe o Wagner Lopes, ele que é empreendedor, casado, em constante evolução, já empreende dentro da área da sustentabilidade desde 2015, e também tem as empresas Eco Delivery, Health Food, Grupo Bio Energy, Sonora Energy, HIP Negócios Sustentáveis e também é idealizador do podcast, um dos primeiros podcasts que surgiram aqui no Brasil, que fala sobre a sustentabilidade, Conversas Sustentáveis. Seja muito bem-vindo aqui, Wagner, ao programa As Pessoas Inspiram. Legal, Eliane, muito obrigado pelo convite. Eu que normalmente costumo ser o entrevistador, né, no podcast, então é uma experiência legal, assim, às vezes eu participo de alguns podcasts, e ainda é um tanto quanto novo estar do outro lado da mesa. Sem dúvida, né? Às vezes, quando eu venho também dentro dessa linha, assim, eu fico, agora mudou tudo, né? Um papel diferente, mas é super bom a gente se exercitar também nessa área, né? E tu também tem muitas coisas legais aqui para compartilhar com a gente, né? Com os nossos telespectadores sobre a área da sustentabilidade. E para a gente iniciar a nossa conversa, Wagner, eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que a sustentabilidade chegou na tua vida, contar um pouquinho da tua trajetória profissional para as pessoas te conhecerem mais. Show! Eu vou tentar dar uma compilada, assim, porque eu digo que quando às vezes me perguntam, né, como é que eu cheguei na área de sustentabilidade, a resposta ela é, para mim é um tanto quanto óbvia, porque para mim sempre fez sentido essa lógica de trabalhar com propósito, conectar, fazer uma relação de ganha-ganha. E até então, quando eu não tinha esse conhecimento técnico, eu não sabia que era para os caminhos de sustentabilidade, né? Eu só imaginava, pô, eu quero trabalhar numa linha que seja assim, que eu contribua para que outras pessoas também possam ter prosperidade. E quando tu vai crescendo, amadurecendo, conhecendo o mercado, pô, eu me encaixo na área de sustentabilidade. Então, eu acho que a sustentabilidade sempre teve em mim, né? E então, para trabalhar com pautas atreladas ao meio ambiente, as questões sociais, fez parte já de mim, e o meu negócio acho que é uma extensão de como eu penso sobre a vida, né? Ai, que legal, que legal. E eu acho, a Wagner, assim, a gente não combinou, mas eu acho que para quem está nos assistindo, né, só para dar, o que é ser sustentável para ti? Comenta para nós aqui o que é ser sustentável, qual é a diferença entre sustentabilidade e ESG, que eu acho que também confunde muito, né, o público. Então, palavra Legal. contigo. Ser sustentável para mim, por exemplo, no dia a dia, ela está muito atrelada com o ser sustentável da palavra, né? Ser sustentar no médio e longo prazo. Então, tu pensar em tudo que tu faça hoje pode não ter um impacto amanhã, nos próximos anos, e a gente pensar sobre isso, né? Ter ações, seja principalmente nos negócios ou no relacionamento que tu tenha, pensar que aquilo dali vai gerar um impacto e o que tu pode fazer para mitigar esse impacto ou que seja um impacto positivo, né? E então esse é um ponto de ser sustentável. Na empresa, para mim ela é fundamental, né? Porque a sustentabilidade ela foi por muito tempo ela era vista como trade-off, né? Nas companhias, como questão de doação, e só que não é isso. Cada vez mais a pauta de sustentabilidade vem sendo mainstream nas empresas, nas discussões de board, com os investidores. Então, se o teu negócio pretende estar daqui no médio e longo prazo, tem que ter alguma estratégia que ligue à sustentabilidade. Quando a gente fala de diferença entre ESG e sustentabilidade, para mim, assim, resumindo de uma forma, assim, sendo bem simples, é quando eu vejo que minha empresa ela não compete risco no médio e longo prazo. E a sustentabilidade está muito mais ligada com o aculturamento, né, na minha Uhum. empresa. A OSG ela lida diretamente com a parte financeira da empresa, e a sustentabilidade não. Ela vai desde do chão de fábrica até a liderança. É uma questão muito mais ampla de como eu trabalho a gestão da minha empresa, a comunicação com as pessoas,
sem estar focando só em captar recurso mais barato, ligo totalmente a cultura da minha companhia. Por isso que a gente fala que a sustentabilidade não é um projeto de início, meio, fim, porque ela é uma transformação que todas as empresas vão ter que passar daqui em diante, né? Uhum. E uma coisa interessante, Wagner, que tu comentaste, né, assim, eu acho que a cultura, né, a cultura da sustentabilidade, ela deve permear, né, os negócios. E como é que tu vês, assim, a questão de integrar essa pauta dentro das organizações? Como é que tu faz isso no teu dia a dia, trazendo, assim, mais para a prática dos teus negócios? Como Wagner, como pessoa, sempre tive ações que são ligadas à sustentabilidade, trazer isso para o dia a dia era um pouco, não mais fácil, né? Mas era algo que seguia de uma forma natural. Mas vamos falar, por exemplo, quando a gente trata com uma pequena empresa, sem que a gente entre muito no detalhe, mas como é que eu olho, por exemplo, para minha parte ambiental? Lá no Conversa Centavos, a gente tem uma plataforma digital que a gente cria um diagnóstico para as empresas que é justamente para isso, para entender o nível de maturidade dela e ela entender, eu tenho essas carências no pilar ambiental, seja a parte, eu posso produzir melhor com uma nova tecnologia, sendo mais eficiente, eu posso reduzir o meu custo da empresa com a aquisição de energia solar ou a compra de energia via Mercado Livre ou outros parceiros, então compro de uma fonte renovável e ainda tenho redução de custo. Agora, quando eu olho para a parte do social, o que está ligado aos meus colaboradores? Como é que é o bem-estar? Como é que eu lido com a diversidade? Eu tenho diversidade na minha equipe, porque não adianta a gente querer pensar como os nossos clientes estariam se a gente tem pessoas que não se enquadram naquele mundo, né? Naquele tipo de estratégia. Então, a gente falar um pouco de inclusão. Como é que está sendo isso na minha companhia hoje? Como é que eu olho para essas pessoas assim, que às vezes partiram de um ponto de partida diferente? Então, tudo isso são formas que a empresa pode fazer hoje, assim, sem precisar de um consultor, sem precisar olhar para o GRI, sem olhar para a SASB. São coisas que qualquer empresa pode começar a ter ações, né? Ontem eu tive num evento e a gente conversando com as empresas, tem diversas empresas hoje no Brasil que já olham para isso, né? Que já olham, eu digo, no sentido fazer por natureza, assim. Tem empresa, eu ajudo o pessoal do meu bairro, mas só que não medem, assim, sabe? Não faz uma e aí sim, daí quando a gente fala de validação no mercado, sim, tu precisa saber o que tu está fazendo, tu tem que medir qual é o impacto da empresa, até porque se tu for chegar num fundo de investimento que olhe para as estratégias ESG, ele vai perguntar o que tua empresa está fazendo, e aí tu vai ter que ter relatórios comprovando isso, para que tu tenha acesso a capital, até lá na nossa plataforma, o André, da Boxprint, ele dá exemplo, né, como é que eles conseguiram acessar um fundo da Alemanha porque eles eram uma empresa B Corp. Qual foi os benefícios? Então, hoje, assim, a principal coisa é olhar para a estratégia, é olhar como é que está o teu pilar ambiental, o que tu consegue melhorar, olhar para qual é os teus insumos. Eu sou uma empresa de logística. Se eu sou uma empresa de logística, quais são os meus impactos? Eu tenho impacto na área de transporte, né? Então, eu uso combustível normal. Será que eu não posso usar etanol ao invés de usar o combustível normal? Será que eu não posso fazer novos investimentos através... Hoje tem linhas mais baratas, se tu quer trocar a tua frota, tu consegue trocar a tua frota com uma aquisição no banco mais barato e já ter uma diferença na tua entrega e até aumentar o teu valor de mercado, né? Mostrar para os teus fornecedores que tu está se preocupando com isso. Então, são alguns tipos de ações que dá para fazer já hoje sem precisar de um consultor ajustando isso, né? Uma coisa interessante é que as práticas sustentáveis, né, Wagner, elas não são só para as grandes empresas, né? A gente pensa assim que às vezes, os pequenos não podem fazer. Com certeza eles podem fazer sim. E esse olhar assim das pequenas ações que a gente faz no dia a dia, né? Tentando integrar isso na estratégia da organização, a gente consegue partir para uma ação mais genuína mesmo, né? Que realmente seja transformadora, né? No dia a dia
da organização, né? E pensando assim no que tu trouxe aqui, eu acho que a pauta da sustentabilidade não é uma pauta nova, né? É uma pauta que já está rolando há muitos anos. Só que agora me parece assim que veio com um boom maior, né? Em função até mesmo dessas questões de investidores, né? Estarem olhando muito para as empresas que seguem por essa linha, né? E também, e de uma certa forma, uma pressão do consumidor e até mesmo dos colaboradores, né? Em querer trabalhar com empresas que se preocupam com isso, né? Eu não sei qual é a tua visão, se tu tem mais alguma coisa a nos dizer sobre esse boom, assim, dessa pauta hoje. Eu vejo que tem a questão de investimento, tem a questão de mercado, dos consumidores, dos colaboradores estarem imbuídos, mas eu vejo, pelo que a gente mapeia nas empresas que participam do Conversa Sustentável, até dentro do Hub lá, principal motivo são as conformidades, as exigências, porque algumas empresas trabalham com com outras grandes. Tu pode ser uma empresa pequena, mas às vezes quando vê, tu fornece para a BMW. E a BMW tem uma preocupação com a cadeia, né? Quem são os fornecedores deles. Então, eles vão te exigir alguns tipos de práticas. Então, a grande parte eu vejo que está querendo começar a se adequar para atender algum cliente maior que exige isso. Gosto de dar exemplos reais, assim, né? Então, ontem, nesse mesmo evento, eu estava com outra empresa que exporta para 36 países e eles, por exemplo, um dos mercados, o mercado mais forte deles é os Estados Unidos e eles falaram que as empresas que eles atendem exigiram que eles tenham relatórios a partir do ano que vem, porque senão eles não iriam fazer mais negócio lá nos Estados Unidos. Então, eles vão se adequar porque é uma questão de conformidade. No Brasil, e isso é um grande problema, tá? Porque no mesmo evento que eu estava ontem, teve pessoas que falaram, eu vou fazer isso quando me exigirem, senão eu não vou fazer isso. E essa é um dos pontos que a gente tenta trazer no Conversas Sustentáveis, a partir da educação fazer isso, né? Porque o brasileiro, por si só, às vezes a gente costuma deixar para fazer as coisas só quando deu problema. E a gente perde muita oportunidade, às vezes, por causa disso. Na sustentabilidade, a gente tem oportunidade de inovar, a gente tem oportunidade de crescer, de ser mais eficiente, não só fazer porque vai ser uma regulação, e aí quem já está se preparando já está ganhando mercado enquanto tu esperou isso acontecer e o trem passou. Então, quais são os problemas da gente olhar só pela conformidade? O Chile, olha o tamanho do Chile. O Chile capta mais dinheiro verde do que o Brasil. Por quê? Porque existe mais maturidade quando se fala sobre esse assunto. Tem mais conhecimento técnico. O empreendedor aqui no Brasil acaba sendo muito curto prazista, querendo o resultado para amanhã. Por que eu vou pegar o dinheiro com um fundo lá de fora mais barato, que vai levar 6 meses, se eu posso ir aqui no Bradesco e pegar o meu dinheiro da semana que vem, a minha gerente libera o recurso para mim. Daí eu não preciso de estratégia nenhuma. Mas daí tu pega um dinheiro mais caro. Então, assim, por isso que os países ricos que a gente mapeou, por que eles estão evoluindo mais nessa estratégia? Eles têm 3 pilares que são fundamentais, que é os pilares que a gente denomina no nosso hub, que é a conscientização pública e educação. Então, eles têm essa pegada muito forte, e isso é muito comum já nos debates com ele. Nem se pergunta se tu tem estratégia de sustentabilidade ou não. É que nem perguntar para uma empresa se tu tem mão de obra escrava. Tu já nem pergunta mais, né? Em tese não é para ter, né? E o segundo pilar, eles fomentar a inovação e tecnologia, então estão botando dinheiro nessas ações. E o terceiro pilar é tu ter uma política atuante, uma política que entenda isso como necessidade, crie mecanismos para que consigam as empresas atrair novos capitais, novos parceiros, para acelerar esse processo de sustentabilidade. Então, tem que andar junto esses três, e não simplesmente olhar só por causa da dor, só por causa da obrigação, né? Infelizmente é o que acontece.
É verdade. E tu achas, Wagner, que o principal desafio assim do empreendedor hoje aqui no Brasil, ele está no quê? Assim, na questão cultural mesmo, de se enxergar diferente, ou tem outra coisa que tu gostaria de salientar aqui, que tu tem visto assim no teu dia a dia? É, uma das coisas que tem acontecido isso globalmente é o fato de, principalmente a agenda ESG, politizou. Se olhar nos Estados Unidos, o caso da Bud foi onde ressaltou, né, mais essa questão e o próprio McDonald's agora tirou, saiu algumas manchetes em vários lugares do mundo, a palavra ESG também, e porque virou algo, e o principal de todos é o Larry Fink, né, que é da BlackRock, falou que não fala mais ESG, então e a gente vê aqui no Brasil, porque a gente segue muito o que acontece nos Estados Unidos. Isso é bom por um lado, mas péssimo por outro lado. A gente segue muito o que está dizendo lá. Então, quando a gente fala disso, o desafio é tentar mostrar para as pessoas que não tem nada a ver com esquerda ou de direita, não é esse o assunto, e mostrar que é uma pauta séria, né? Que é uma pauta importante e relevante para todos, e olhando como negócio é uma oportunidade para a tua empresa ter outros diferenciais, que daqui a pouco não vai ser diferencial, vai ser obrigatoriedade mesmo, como já acontece em alguns países. E então esse eu vejo que é o desafio e aí volta ao que eu comentei, né? A questão de maturidade do empreendedor e de conhecimento técnico do que está acontecendo. Eu conversei uma vez com alguns C-Levels, me chamaram para falar sobre as pautas de sustentabilidade, e eles iam fazer um investimento, se eu não me engano, na ordem de 35 milhões de reais nos próximos anos, até 2030, né? E aí eu comecei a fazer umas perguntas básicas sobre, você sabe o que está acontecendo no mundo, o mundo está melhorando, está piorando, blá, 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 blá. E a grande parte deles não sabiam da resposta. E eu falei, vocês fizeram um planejamento de investir 35 milhões de reais e vocês não têm certeza, mas é que tá na mídia que é legal. Eu falei, vocês vão botar 35 milhões de reais porque tá na mídia. Então, esse ponto de conhecimento técnico, de realmente ir atrás da informação, o que está acontecendo, o que é importante, porque eu olhando para o meu setor de transporte, que eu dei exemplo antes, a minha dor é diferente de uma dor de uma rede hoteleira. São situações completamente diferentes. E a minha dor que eu tenho no Brasil é completamente diferente da dor que eu tenho nos Estados Unidos. Eu vejo muita gente falar, porque agora a gente tem que mudar a energia. Eu falo, ok, mas só que a energia elétrica por si só, a gente tem quase 85% de matriz limpa. A dor do Brasil não é energia elétrica. E a gente tem soluções do biocombustível que, se a gente usasse biocombustível no Brasil, a gente até o final do ano, a gente mitigaria as metas de 2050 em 80%, só de biocombustível. Não Que precisava legal. comprar carro elétrico, não precisava, porque aqui no Brasil o carro elétrico é uma coisa cara. Então, Uhum. é uma questão que a gente tem que aprender a olhar para a nossa dor, é local, e lidar com um pouco mais de maturidade sobre esse tipo de assunto. Com certeza, bem legal. E, Wagner, uma outra coisa, assim, eu olhando agora, né, eu sei que essas pautas, elas estão muito conectadas com os ODS e tudo mais, né, e tem o ODS 17 aqui, que já posso chamar de meu agora, né, porque não era um ODS que estava na minha pauta, eu estava trabalhando mais a questão do 4 e do 5, que é a questão da educação e também da representatividade feminina, né, nos meus projetos pessoais. Mas o 17 me chamou muita atenção. Eu acho que para a gente conseguir fazer essas transformações, a gente precisa realmente da colaboração, da parceria. Como é que tu vê isso no teu trabalho, né, na tua posição aí de empreendedor? Bom, um dos pontos, assim, que a gente tenta trazer, pelo menos com os parceiros, está totalmente ligado a, como é que eu posso dizer, a conectividade, né? A colaboração de todos, que como é que tem um crescimento econômico. Eu falo de alguns assuntos que eu mexo com as pessoas
há alguns anos já, mesmo antes de entender com conhecimento técnico as pautas de sustentabilidade, mas sim porque faziam sentido no meu dia a dia, assim, a forma que eu encarava. Então, até no Conversa Centavos a gente tenta fazer isso. A gente tem um pool de, por exemplo, de empresas, de estratégia, de segmentos diferentes que a gente tenta conectar o que cada um pode fazer para que a gente possa atingir o objetivo em comum, né? Então, eu sou um expert na área de tech. Eu sou um expert na área de gestão de energia. E como é que a gente está fazendo isso para que seja não olhar de forma distinta, mas que a gente possa impactar todas as áreas, né? Então, eu vejo que essa questão olhando os ODS de uma maneira geral, mas a gente tratar a sustentabilidade, tratar os negócios de uma maneira conjunta, porque não vai existir um lado que vai ir bem se a gente não andar certo. Não vai ter um setor que vai se destacar, que vai ir para frente se, de uma maneira geral, a parte ambiental, essas alterações climáticas começarem a vir cada vez mais forte. Vai impactar diretamente todo mundo, né? Com certeza, com certeza. É bem interessante isso, né? A gente está, digamos assim, para o mesmo caminho, né? E esse caminho realmente tem que ser um caminho bom para todos, né? E aí a gente consegue realmente atingir a nossa missão, né? A nossa transformação. Mas fala um pouquinho sobre o que exatamente é a conversa sustentável, o que ele se propõe, né? Para mudar, então, essa mentalidade, trazer mais fortemente aí a questão educacional, né? Para o público em geral, se quiser deixar as redes também, como é que acha, como é que as pessoas podem se conectar com esse tipo de trabalho que tu vens fazendo. Legal. Como foi falado no início, sou oriundo do setor de energia, mas sempre gostei muito de trabalhar mais com sustentabilidade, né? Acho que a parte de energia ela vai andar com o Wagner, sem o Wagner o Brasil já está muito bem encaminhado nessa pauta de energia elétrica. E aí, a partir desse ano, eu resolvi criar um hub digital de sustentabilidade corporativa, que a gente cria um diagnóstico das empresas para entender o nível de maturidade dela, e a partir disso a gente cria um plano de ação. Então, ali a gente tem uma EdTech que auxilia as empresas de dois viés. Um, para quem não tem cargo de liderança, entender essa parte de aculturamento, né, engajamento com as estratégias da empresa, e o outro para o cargo de liderança, porque a gente sabe que grande parte dos C-levels, dos diretores, eles não estão preocupados com o protocolo de Kyoto, o ECO 92, eles querem saber como é que eles têm acesso a capital mais barato, como é que eles acessam novos mercados, como é que eles acessam outros players, né, investidores. Então, aí a gente trabalha num outro viés de estratégia mesmo, e aí, com todo esse caminho, a gente criou um marketplace, que é basicamente, por exemplo, o caso que aconteceu das vinícolas, né? Foram lá, tu contratou um terceiro, que às vezes o terceiro era um bom terceiro, que contratou outro, e reflete um problema na empresa maior, obviamente, mas justamente por não ter cuidado da cadeia. Então, a gente criou esse marketplace justamente para ser um portal de transparência entre as empresas e também pessoa física. Tu vai lá, quer comprar um sapato, tu olhar as empresas que são alinhadas com aquilo que tu acredita. Então, esse nosso hub é justamente para isso. Então, a gente faz conexões, daí tem um grupo ali que tem investidores, C-levels, empresários do Brasil e do mundo, que estão discutindo como é que eles estão fazendo. Então, por exemplo, eu tenho ali acesso ao pessoal de fundo de Portugal, sabendo o que eles estão discutindo na Europa, assim como eu tenho gente dos Estados Unidos também sabendo o que estão discutindo nos Estados Unidos. E aí a gente se conecta ali, a gente faz webinars mensais também com a galera, com a pauta que cada um escolhe. Então, esse mês foi eleito crédito carbono, então vai ser o Arthur que vai falar para a gente, que é um grande parceiro nosso. Eles escreveu o livro, que ganhou o livro do ano passado, o melhor livro de sustentabilidade, né, do ano passado. E aí ele vai falar sobre crédito de carbono. E a partir de outubro, né, seria em setembro, mas a gente alterou agora, hoje, inclusive, a gente vai fazer jantares por todas as regiões do Brasil. Então, é Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Manaus e Fortaleza, sempre com um speaker, com alguém falando sobre um determinado de assunto, para que essas empresas entendam, já com
como é que funciona o mercado e, obviamente, se conecte, porque a ideia é que se gere negócio também entre parceiros, e em parceiros que estão em busca do mesmo objetivo. A gente entende que não existe empresa perfeita, não tem isso, e não vai ter. Pode ter empresa que já está mais madura, mas não existe uma empresa totalmente perfeita. E a ideia é essa, que tu traga bons parceiros, consiga prosperar, gerar mais dignidade para as pessoas com o emprego, mas, obviamente, causando menos impactos ambientais, que é o que se espera e é o que se necessita nos próximos anos, não tem outro jeito. Maravilha, maravilha. Wagner, infelizmente a gente já está aqui terminando o nosso programa, mas eu gostaria muito que tu desse assim, uma dica para quem quer se aventurar por esse mundo, né, que é tão necessário, tão importante, né, da sustentabilidade nas organizações. Quiser deixar alguma dica de livro, filme, ou uma frase, ou alguma pessoa que te inspirou, né, um podcast aí que tu fez, que seja sensacional, assim, que esse aqui vai ajudar a galera aí a se desenvolver mais, né, fica aberto e deixar suas redes sociais também. Maravilha. Bom, tem um monte de assunto que eu gosto, tá? Mas, assim, vamos lá. Primeiro, eu digo para a maioria das pessoas que são executivos comecem a estudar sobre sustentabilidade. A projeção é que até 2030 esteja 15 milhões de vagas na América do Sul só para sustentabilidade. Por quê? Porque a sustentabilidade vai guiar a economia nos próximos anos. Precisa entender o que está acontecendo. Tu quer gerir a tua empresa, ou tu quer ser um executivo que vai entender para onde a tua empresa está olhando, as oportunidades de emprego que vão surgir. Então, busque entender sobre isso, seja através do Conversa Sustentável, seja no YouTube. Hoje, quem quiser, eu montei esse projeto, mas sabendo, por exemplo, que tu pode fazer, hoje tu faz um mestrado na internet, de graça, né? A nossa função ali é fazer curadoria e trazer bons parceiros, mas se tu quiser, qualquer pessoa pode fazer tudo isso de graça, 0800 aí na internet. E eu vou deixar tem vários assuntos que eu acho legal, no podcast tem vários assuntos, tem vários livros que eu leio, mas tem um que, para mim, ele é muito interessante, que se chama Mais com Menos, do Andrew McPhee. Esse livro eu acho que é essencial para todo mundo entender a sustentabilidade, que nem a gente diz lá, de uma forma otimista e mais racional, sem botar a emoção. A gente tem que entender que a emoção ela vem depois. Primeiro tem que entender o que está acontecendo para criar formas de agir. E esse livro ele fala muito bem disso. Ele consegue compilar ali, é um livro que acho que não dá 300 páginas e acaba conseguindo compilar essas informações, porque traz dados. Tem o do Bill Gates também, que agora me fugiu o nome, e ele fala desse livro de uma maneira bem mais simplista. Então, a leitura também se torna mais fácil de ler, né? De assimilar, no caso. E quem quiser me achar, eu estou no meu Insta, pessoal, é @wslopes, LinkedIn Wagner Lopes. O do Conversas Sustentáveis é bem fácil também, é Conversas Sustentáveis no Insta e também no LinkedIn. E o YouTube Podcast também é Conversas Sustentáveis, não tem como errar. E aí a gente pode trocar uma ideia, estou super disposto, acho que é importante a gente poder contribuir. Agradeço o espaço para conversar sobre esse tipo de assunto. É algo que eu vejo e sinto que é necessário falar. Por exemplo, tem muita campanha na internet de dengue. Dengue você não pode ter. Por que a gente não cria sobre sustentabilidade também? A importância das pessoas separar os resíduos em casa, de saber separar os resíduos da mesma proporção, porque o impacto que a gente vai ter no planeta é muito grande. Então, não estou dizendo que não possa ter propaganda da dengue, mas inclua também sobre a questão de sustentabilidade, porque eu vejo que a maioria das pessoas não fazem por mal. É muito pelo desconhecimento ou por achar que alguém vai resolver, vai dar um jeito, mas como diz a nossa frase lá de final de apresentação, a sustentabilidade não é possível terceirizar. É verdade, é verdade. Wagner, te agradeço aí de montão por teres estado com a gente, compartilhado aqui teus conhecimentos, a tua trajetória, né? E todo esse material rico aí que as pessoas vão encontrar te acessando, né? Através das conversas sustentáveis e pelos teus projetos em si. Então, mais uma vez aqui fica o convite, né? Para estar comigo na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram. E, mais uma vez, agradeço, Wagner, a tua colaboração aqui com a gente. Obrigada. Obrigado, Helena. Tchau, tchau.
Um abraço e até semana que vem.